Desde o início da nossa civilização, tentamos descobrir os mistérios das pirâmides de Gizé e de sua esfinge. É sem dúvida um dos temas que mais instiga a cabeça do homem desde o início dos tempos. Quando erguida, a estrutura da Grande Pirâmide possuía mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2 a 20 toneladas. Ela possuía 145,75 metros de altura, porém, com o passar do tempo, perdeu 10 metros de seu cume. Sua base é um quadrado com 229 metros de lado. O ângulo de inclinação de seus lados é de 54 graus e 54 minutos. Mas apesar deste tamanho todo, é um quadrado quase perfeito. Há um erro entre o comprimento de cada lado de 0,1%, ou seja, algo em torno de 2 centímetros, o que é completamente irrelevante para uma construção deste tamanho. Na face norte da pirâmide fica a sua entrada. Localizada bem no coração da pirâmide, se encontra o que chamamos de Câmara Mortuária do Rei. O sarcófago é de granito preto e está orientado com as direções da bússola. Um fato curioso é que o sarcófago é bem maior do que a entrada da câmara, o que nos faz deduzir que só pode ter sido colocado lá dentro enquanto a construção ainda progredia. Fato este que evidencia a complexidade do projeto e de como tudo foi perfeitamente e cuidadosamente calculado. Outro fato interessante é que se você tomar o perímetro da pirâmide e dividi-lo por 2 vezes a sua altura, chegará ao número π 3,14159 até o 15º dígito. São quase nulas as chances deste fato acontecer simplesmente por acaso. Até o século VI d.C., o π havia sido calculado somente até o 4º dígito. Porém, os mistérios das pirâmides não chegam nem perto de acabar. A Grande Pirâmide é a mais velha estrutura do planeta e com certeza a mais orientada, com seus lados exatamente posicionados para o sul, norte, oeste e leste. É um mistério até hoje imaginar como os egípcios construíram essa obra monumental e tão precisa, sem o uso de uma bússola. Outro fato instigante é que aparentemente todas as construções de Gizé estão alinhadas. No solstício de inverno, olhando-se da entrada da Grande Pirâmide, o Sol nasce exatamente do lado esquerdo da base da esfinge e passa por toda a cabeça, até se pôr ao lado direito de sua base. No solstício de verão, se olhar da esfinge, o Sol se põe exatamente no centro da Grande Pirâmide e de sua vizinha, a Khafre. Entretanto, a geometria das 3 pirâmides são aparentemente imperfeitas na forma com que foram alinhadas. E este fato tem confundido especialistas até hoje. Por outro lado, a pirâmide está colocada num lugar muito especial da Terra. Ela se localiza exatamente no centro da superfície do planeta, dividindo a massa da Terra em quadrantes quase que iguais. Um meridiano terrestre a 31 graus a leste de Greenwich e um paralelo a 30 graus ao norte do Equador são as linhas que passam pela maior parte da Terra. De uma maneira mais simples, as extremidades do planeta são pequenas. O centro da Terra é a parte mais larga. A Terra é mais estreita nas extremidades e bem mais bojuda em seu centro. E a pirâmide se encontra exatamente nesta parte mais larga da Terra. Ela é, por assim dizer, o umbigo do mundo, podendo ser vista de muito distante. Porém, em 1994, um homem chamado Robert Bauval escreveu um livro chamado O Mistério de Órion, que sem dúvida muito chocou o mundo dos estudiosos egípcios. As pirâmides são estranhamente alinhadas entre si. Porém, isso seria uma simples coincidência? Ou haveria um plano oculto por trás de sua projeção? Bauval discutia a teoria nos próprios mitos egípcios. Chegou à conclusão de que as lendas egípcias apontavam para a localização do mundo dos mortos no céu, de uma maneira em que as pirâmides representariam as suas estrelas mais importantes. As pessoas comuns e os 6 mortos iriam todos para lá. Osíris, um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, casado com sua irmã Ísis e pai de Horus, tinha como representação a constelação Sá, que de acordo com os egiptólogos seria a de Órion.
Sendo assim, as pirâmides, uma imitação da constelação na Terra. A evidência mais clara da teoria de Órion é a comparação das 3 maiores pirâmides de Gizé com o cinturão de Órion, conhecidas em nossa cultura como as Três Marias. Outra evidência bem interessante é que o rio Nilo em relação às pirâmides representa a Via Láctea em relação às Três Marias, ou o cinturão de Órion. Segundo as lendas, a Via Láctea representa os campos de junco que as pessoas teriam que atravessar para alcançar a outra dimensão, o além. Assim como os egípcios tinham que atravessar o Nilo da terra dos vivos para a terra dos mortos, onde obviamente se localizavam as pirâmides e as tumbas. Dentre várias especulações, Balvon, em uma delas, usou um programa de astronomia para chegar ao alinhamento das estrelas em 2450 a.C. Este fato foi suficiente para clarear a sua mente quanto ao valor de sua esplendorosa descoberta. O programa que ele havia usado, Sky Google, também podia colocar a Via Láctea nos mapas celestes que produzia. E ao fazer isto, encontrou as evidências para a sua teoria. Balvon colocou a precessão das Três Marias e assim descobriu que, devido à sua distância da Terra e à sua proximidade no espaço, há 5.000 anos as estrelas apareciam exatamente no mesmo modo como são vistas hoje. Em um ciclo de 25.920 anos, o eixo da Terra oscila levemente, e isso leva a uma mudança aparente na posição das estrelas sobre a Terra. Este movimento, que acontece a cada 25.920 anos, é chamado precessão. Enquanto a Terra oscila, a estrela polar que marca exatamente o polo norte celeste vai mudando lentamente. Hoje em dia, a estrela Polaris marca este ponto. Porém, na época em que as pirâmides foram construídas, no lugar delas havia Tuban, da constelação Draconis. E daqui a alguns anos, a estrela Vega da constelação Lira passará a ser o nosso polo norte celeste. As estrelas não estão paradas no espaço. Elas possuem o chamado movimento próprio. Algumas se afastam da Terra e outras se aproximam. Grupos de estrelas, como as Três Marias em Órion, tendem a se mover sempre juntas. Um fato interessante é que o céu era diferente no tempo das pirâmides. Porém, de forma geral, as Três Marias têm permanecido iguais, enquanto outras partes do céu tenham mudado drasticamente. A civilização egípcia era muito supersticiosa e bem espiritualizada. Outro fato intrigante de toda essa história era que os egípcios eram dualistas. Sempre havia duas polaridades, bem e mal, causa e efeito, leste e oeste, morte e renascimento. Nada tinha sentido singular. A construção de Gizé era uma réplica exata do cinturão de Órion, o destino do faraó, o Duat. A pirâmide não era uma tumba, e sim um ponto de partida para uma jornada do rei morto de volta às estrelas, de onde ele tinha vindo. Acreditava-se que os egípcios fossem uma civilização diferente do que se imaginava monoteísta e que praticavam também o que hoje chamamos de religião solar, focada à adoração de Ra. A adoração de Ra, onde o centro era a cidade do Sol, sem dúvida era muito importante. Porém, parecia ser uma pequena parte de uma religião ainda muito mais antiga do que a solar. Há evidências que sugerem que Ra era somente um dos instrumentos pelos quais os reis se tornavam ao templo, e não ao seu objetivo final. Porém, estudos astronômicos mostram que as estrelas tinham uma importância definitiva no destino dos reis. Eis um trecho do texto 466 recolhido na pirâmide. Ó rei, és esta grande estrela, a companheira de Órion, que gira pelo céu com Órion, que navega o Duat com Osíris. De fato, o mistério das pirâmides ainda continua. Porém, sua suposição sobre o cinturão de Órion e a sua relação com esta constelação não pode passar despercebida. Muitos acreditam que a Esfinge e as pirâmides de Gizé marcam um período importante na humanidade. A cada 25.920 anos, as estrelas se alinham com as pirâmides,
como se elas fossem uma amostra da constelação na Terra. Outros acreditam que quando essa formação se completa, significa que fatos importantes irão acontecer sobre a Terra. Há relatos de que a Esfinge é muito mais antiga do que o Egito, o que nos faz pensar de que quando a civilização egípcia começou a existir, já se encontrava por lá a Esfinge. Seria esta obra provas reais de uma civilização que viveu na Terra antes da nossa? Seriam eles realmente muito mais inteligentes do que nós? A Esfinge realmente pertencia à civilização atlântida e não aos egípcios? O que exatamente os egípcios queriam nos dizer sobre esta constelação? Qual a relação exata desta constelação com o nosso futuro? Muitos dizem que grande parte da civilização egípcia se fez com muitos sobreviventes da civilização atlântida. Talvez por isso, esta civilização tivesse tanto conhecimento sobre física, astronomia, medicina, entre outros assuntos. Sempre prezaram muito a meditação e o autoconhecimento. Dedicavam tempos gigantescos a um Deus em suas diversas fases, justamente para entender melhor seus processos evolutivos e a função de cada ser vivo na Terra. Entretanto, em nenhum momento da história, em seu gigantesco banco de riquíssimos hieróglifos, encontramos a palavra religião. Apesar de aparentar, não possuíam religiões e tratavam Deus como algo completamente alcançável, ao mesmo tempo em que o respeitavam como um ser extremamente evoluído. Entendiam que o medo só os atrasava e que fugir dos acontecimentos não os iriam fazer evoluir de maneira alguma. Passar por processos evolutivos era simplesmente fundamental para a sua sobrevivência. Entendiam que toda tragédia era perfeita e matematicamente colocada para a necessidade da pessoa. O mistério que envolve as magníficas pirâmides são sem dúvida muito curiosos, e sem dúvida ainda levará muitos anos até de fato conseguirmos entender por completo o que aquela enorme construção tem a nos dizer. São muitas teorias, todas claramente convincentes, mas em qual acreditar, cabe basicamente a cada um de nós julgar qual mais nos agrada. Quanto à precessão, é um movimento físico real, em que não há como fugir. Muitos comparam o grande cataclismo com um movimento de precessão. Dizem que este movimento é um tanto quanto traumático para a Terra, e que quando sucedido, catástrofes naturais acontecem. Se conseguirmos ver o mundo como nossos antepassados egípcios, conseguiríamos entender que este processo é puramente natural, cabendo a nós somente nos acalentar e fazer de tudo para conseguir viver na maior harmonia possível e ver a vida com os olhos do amor e não de sua dualidade, o medo.